Esses dias surgiu uma dúvida muito boa aqui no canal. A pessoa perguntou assim, o que é melhor para jogos? Um HD de 1 TB e 8 GB de memória RAM ou um SSD de 120 GB e 16 GB de memória RAM? Essa dúvida, ela é tão assim complexa, né? Tem tanta coisa dentro dela que eu resolvi até fazer esse vídeo para poder explicar melhor. Então, já destrinchando aqui essa dúvida, a pessoa está querendo saber sobre SSD e memória RAM para jogos, né? Só que eu vou abordar um pouco mais do que só jogo nesse vídeo. Começando então pelo efeito que a memória RAM e um HD ou um SSD podem ter nos jogos. O HD ou o SSD, ele vai ser responsável por carregar ali o jogo, ou seja, quando você vai ligar o jogo, ele vai carregar, ele vai estar instalado, né, no SSD ou no HD, então ele vai demorar um tempo até abrir o jogo, até carregar a fase. Nessa etapa, o SSD e o HD vão ser muito fundamentais. Também se for um jogo que tem que ir constantemente mudando de fase, pode ser que ele puxe constantemente do HD ou do SSD e com isso faça mais sentido realmente ter um SSD para o jogo fluir melhor. Tem um porém também, que um SSD ou um HD, eles não afetam diretamente ali os FPS, né, os quadros por segundo que você está atingindo durante um jogo. Ou seja, se você quer jogar com um desempenho melhor no jogo, com mais quadros por segundo, mudar de HD para SSD não vai te dar essa vantagem. Mas ela tem a vantagem aí do jogo carregar mais rápido, que é uma coisa muito boa, né? Já a memória RAM, ela tem uma importância também fundamental nos jogos. Ela também vai segurar grande parte das informações, por exemplo, em várias cenas do jogo, a qualidade gráfica, principalmente quando os jogos eles utilizam de um processador que tem a placa de vídeo integrada, a placa de vídeo já está no processador, uma memória RAM mais rápida e maior vai ser muito importante para um desempenho melhor do sistema. Tem uma coisa também interessante, que é quando as memórias RAM elas trabalham em dual channel, canal duplo, uma do lado da outra, assim, elas funcionando no mesmo notebook juntas ou no mesmo computador de mesa, ali no canal duplo, você consegue um desempenho também melhor nos jogos, aumentando inclusive os FPS. Se você tem pouca memória RAM também, um pente pequeno, às vezes de 4 GB, está faltando memória RAM, você começa a ter uma perda muito grande de desempenho nos jogos, porque ele não consegue carregar tudo que precisa na memória RAM e aí o desempenho cai. Mas vamos então para a pergunta específica aqui do nosso colega. É melhor um HD de 1 TB, então vamos supor um HD de 1 TB com 8 GB de RAM, tá vendo aqui, 8 GB, um HD de 1 TB e 8 GB, ou um SSD e dois pentes, né? Vamos supor dois pentes de 8 dando 16 GB. Bom, para responder essa pergunta, parece óbvio, né, que o SSD ele vai dar já um melhor desempenho, já vai ser mais rápido. Então, para carregar o jogo vai ser melhor, não necessariamente nos quadros por segundo do jogo, na jogabilidade em si, mas na hora de carregar, já isso é interessante, então é bom ter o SSD. E ter duas memórias RAM aqui em canal duplo, 16 GB, vai ser bem melhor do que só ter uma de 8 GB em canal único, ou mesmo que seja duas, totalizando 8 GB. É melhor ter 16 para jogos. Então, a princípio, eu iria com essa opção. Só que, ao se mencionar que o SSD tem somente 120 GB, a gente entra num problema muito grande do espaço disponível para poder salvar os jogos. Hoje, um jogo, por exemplo, um GTA, já vai ocupar esse SSD quase todo. Se você quiser ter vários jogos e os jogos forem pesados, não vai ser suficiente nesse SSD aqui. E aí você vai precisar de ter, no caso, um HD de 1 TB para poder cumprir esses jogos, ou um SSD maior, só que o SSD maior também fica bem mais caro. Então a comparação aqui é mais ou menos um HD ou SSD, porque o HD muito grande seria mais ou menos o preço de um SSD pequeno. Então nesse caso, se só um SSD de 120 GB não for ter espaço suficiente para os seus jogos, dá uma olhada lá, um jogo pesa 70, o outro 80, já não cabe aqui nesse SSD. Então você precisa realmente do HD, e a opção de usar um HD com a RAM vai ser a vencedora. Se você conseguir colocar todos os seus jogos em apenas 120 GB e puder ter dois pentes de RAM em dual channel, canal duplo, com 16 GB, essa é a melhor opção para você ter uma experiência melhor em jogo. Mas isso também não é para falar que o SSD e a RAM vão ser os grandes responsáveis pelo melhor desempenho aí em um jogo. A placa de vídeo do seu computador ou notebook vai importar mais do que esses componentes. Então ter uma boa placa de vídeo capaz, né, de colocar vários quadros por segundo, manter uma resolução alta sem deixar o jogo travar, isso vai ser mais importante do que a própria RAM ou SSD.
para quem não está preocupado com o jogo e quer saber se vai ser melhor o SSD ou o HD, eu recomendaria realmente o SSD. Mesmo com um espaço menor, você tenta gerenciar, eu já recomendo pegar um de 240 GB para poder deixar o sistema operacional muito mais fluido, muito mais rápido. O Windows inicia bem mais rápido, em bem menos tempo. Então, o SSD é quase uma necessidade para os notebooks. No caso da memória RAM também, uma coisa interessante para saber se você precisa de mais é olhar no gerenciador de tarefas e ver lá no gerenciador se você já está chegando no limite. Eu vou mostrar aqui rapidinho na tela do computador. Olha só, se a gente abrir aqui o gerenciador de tarefas e na segunda aba de desempenho, a gente tem aqui o uso da CPU, da memória. Se a memória RAM aqui estiver chegando no limite, por exemplo, a gente tem 8 e está chegando em 7 alguma coisa, então isso já indica que é o momento de já passar para uma memória RAM, às vezes de 16 GB, para poder ter mais, ou 12, né? Se isso daqui estiver chegando no limite, pode também ver isso durante o jogo. Tem como colocar isso daqui, por exemplo, colocar sempre em cima, always on top, coloca assim, ó, e deixa rodando durante o jogo também, que você consegue ir acompanhando e vendo o que está usando aqui desses componentes. Aqui, inclusive, é a placa de vídeo, que também é interessante monitorar. Esse vídeo, então, foi todo baseado numa dúvida de um inscrito. Obrigado por mandar essa dúvida aí pra gente. E se você também tiver uma dúvida, só mandar, que se for uma dúvida que gerar uma discussão assim, uma necessidade de um vídeo para explicar melhor, eu faço o vídeo aqui e mando para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!